O papo literário de hoje é com Vladimir Aguzzi, que acaba de lançar sua primeira obra, A Construção de uma Vitória. Obrigada, Vladimir, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Bom, agora a tua primeira obra foi lançada agora, aos 54 anos, né? Mas teu relacionamento com a escrita vem de outros tempos, né? Queria saber quando é que começou esse teu interesse pela literatura, pela escrita. Desde a adolescência que eu comecei a escrever mesmo. O interesse já vem, acho que, da escola, já no ensino fundamental, vamos dizer assim, que eu gostava de escrever lá hoje quarto ano, quarta série, sempre gostei de escrever. Mas na adolescência isso começou a ficar dentro de mim, a fazer parte da minha vida. Tanto que a partir dos 17 anos eu começo a viver do que eu escrevo, né? Então de lá para cá, a maior parte do tempo da minha vida, com algumas exceções, eu vivi, me sustentei, vamos dizer assim, num termo bem claro, do que eu escrevia, ou do que eu escrevo. E tu tem alguma influência de alguém da tua família que também goste de literatura, ou até mesmo de escrever? De onde é que vem essa tua influência, assim? Porque quando criança, geralmente a gente é influenciado, né? Eu tenho uma professora que eu sempre cito ela, Ana Maria Feltrin. Ela foi muito importante quando eu estava no ensino fundamental, não só na parte da literatura, quanto na parte de teatro, que ela fazia na aula. Isso me influenciou muito, muito, muito mesmo. E depois tive outros professores, João Francisco Casarim, que para mim foi também importante, mas a influência não veio da família, a influência veio da escola e depois mais tarde dos amigos, das amizades que eu fiz, enfim. E da leitura, eu gostava muito de ir para a biblioteca e eu só acho que foi muito importante. Tem um período que eu estudava no Melanie Granier, saía do Melanie Granier para ir para uma biblioteca, às vezes nem almoçava, isso era importante. E aos 17 anos, né? Como é que foi como é que tu entrou nesse mercado, digamos, da escrita? Como é que tu começou? Tu já te sustenta desde os 17 anos com a tua escrita, né? Quais foram as suas primeiras experiências? Eu fazia teatro, sempre fiz teatro no colégio com os amigos, eu sempre escrevi, gostava de escrever as histórias de teatro. E eu tinha um professor no Colégio Estadual Carlos Clube, o Casarim, que eu citei agora há pouco, que me convidou para trabalhar com ele. Na época ele era secretário da Associação Comercial e Industrial de Bagé e do Sindicato do Comércio Varejista, que hoje é o chamado mais Sindiloja, na época era Sindicato do Comércio Varejista. E ele foi meu professor de português e gostava do que eu escrevia, achava que eu tinha uma boa redação e me convidou para mim trabalhar com ele. E ali a gente escrevia cartas para o comércio local, às vezes até cobrando outras coisas e tal. E ali eu comecei a escrever e em seguida eu fiz alguns trabalhos de texto publicitário, texto jornalístico na Rádio Clube de Bagé, que era no mesmo prédio. Então eu comecei a ter aulas com o Zélio La Rocca, que trabalhou muito tempo na Câmara de Vereadores também, trabalhou na Arco, na Quadra Propaganda, com Manuel Lopes de Moraes, com o próprio Ramon Vaine, enfim, que também trabalhou ali na Rádio Clube. Eu tinha um pessoal da rádio ali que me ajudava muito e me introduziu. E no próprio prédio onde funcionava a Câmara de Vereadores, a CIBA, tinha a Quadra Propaganda, que eu comecei a ter uma relação ali e comecei a escrever algumas coisas nesse sentido de texto publicitário, além de jornalístico. Mas é tudo muito diferente, né? De carta para texto publicitário, para texto jornalístico, né? E tu tão jovem, assim, como é que tu conseguiu, assim, lidar, ver o discernimento e conseguir fazer textos diferentes em todas as áreas? A gente vai aprendendo, né? Tinha uma coisa interessante na Clube, que era um programa chamado Sabe da Última. Ele dava um resumo da notícia em poucas coisas, tipo um Twitter hoje, no rádio. E ali que ele me deu muito aprendizado. Tinha que conseguir fazer a notícia, dar a informação da notícia em poucas palavras. Isso me ajudou muito. E outra foi na própria publicidade. Quando eu trabalhei na Probal Publicidade, tinha um atendimento que era do Léo Duarte.
o Léo Duarte tinha alguns clientes da área rural e tinha um cliente da área urbana, comércio, que era o Bazar da Moda. Ele me dava tantas informações do Bazar da Moda, vestuário, moda infantil, moda masculina, sapato, etc. E tudo tinha. Até o dia 10 com 20% de desconto, até o dia 15 com 5%, até o dia 20 com preço à vista, um monte de informação. E eu dizia assim, mas tio Léo, chamava ele de tio Léo, é 30 segundos. Vladimir Tevira, o redator é um engenheiro das palavras. Então eu tinha que me virar e conseguir colocar tudo isso em 30 segundos. Me fez achar que, e quando eu consegui, às vezes conseguia fazer uns textos bem legais, me deu a certeza que eu podia escrever qualquer coisa a partir daquilo. Eu fazia longa-metragem em 30 segundos, como você me disse. E isso deu tanto a Rádio Clube, quanto a Quadra, quanto a Probal, esse pessoal me deu um bom caminho na escrita. E o teatro, esse saber escrever mas eu fui aprendendo, eu escrevia muito erro, muito errado, muitas coisas não devia ser assim, sempre dizia, não, a publicidade não pode ser assim, a informação, enfim, eu fui aprendendo, eu fui vendo como é que era, eu fui observando, entendeu? E o teatro quando é diálogo, e para te escrever um diálogo, tu tem que falar ele em voz alta, eu acho que isso é fundamental. Dizer o teu texto em voz alta te ajuda muito. Até hoje eu digo para alguns amigos meus que falar o próprio texto em voz alta ajuda muito, muito, muito mesmo. E o teatro faz isso. Porque o teatro vai ser representado, tu fala em voz alta. E eu li num livro, Confissões de um Homem de Propaganda, da Ogilvy Mather, que é uma agência de propaganda muito famosa no mundo inteiro. Esse Ogilvy Mather te dava a seguinte frase, tinha no livro: se você consegue ler seu texto em voz alta e não sentir vergonha, ele é bom. Isso eu nunca mais esqueci, porque você vai ter que dizer esse texto em voz alta para o seu cliente. Sim. Isso para mim foi fundamental. E qual foi a tua trajetória? Depois desse período inicial, depois que te afirmou no mercado de trabalho, assim, qual foi a tua trajetória escrevendo? Até eu falo um pouquinho faço uma pequena biografia minha nesse livro. Eu tive uma pequena pausa porque eu queria muito fazer teatro. Então, para mim fazer teatro, eu tinha que ir embora de Bagé, eu achava isso. Aí eu fui para São Paulo. Fui como um aventureiro. Eu tinha um amigo, fiz uma amizade em Candiota com um geólogo que era de São Paulo, que me levou para São Paulo. Ele adoece. E uma semana depois que eu fui trabalhar na empresa dele lá em São Paulo, ele adoece, vai embora para a Itália se tratar, ele era italiano. E o sócio dele me põe na rua e eu vou ficar nas ruas de São Paulo tentando, não queria voltar para Bagé, buscando alguma coisa. Então ali eu fiz alguns freelance até me encontrar, não consegui trabalhar em artesanato, trabalhei como garçom, enfim, buscando isso aí me deu uma vivência muito boa. Eu achei que isso aí me deu. Eu conheci uma família de italianos, uma outra família sem ser do Franco Giudice, da Silvestre, uma família de italiano, onde eu fui trabalhar, onde eu fui fazer redação, porque ela como italiana, ela tinha dificuldade no português, entendeu? Então eu fazia cartas comerciais internas, na empresa dele era Exam e fazia exportação, mas também lidava com o mercado interno. Sim. As cartas do mercado interno eu fazia para ela, e ali eu comecei a fazer alguns cursos de teatro, e ela foi convidada para ser produtora do Anarquista, graças a Deus, que seria uma novela da Globo. E acabou sendo minissérie e tal. E quando ela foi produtora, ela me convidou para ir junto com ela, que sabia que eu gostava de teatro, sabia que isso. E ali foi uma experiência muito boa em termos do que eu gostava de escrever. Dramaturgia, embora eu tivesse feito uma ponta curta ali que ia ser novela e passou para a série, era um núcleo de teledramaturgia que estava sendo fundado em São Paulo na época da Globo. E eu conheci o pessoal do sindicato de atores, comecei a me entrosar mais com o pessoal de teatro lá. E nunca deixando de escrever, sempre querendo escrever. Não ficava naquela coisa, eu tenho uma peça, vou te mostrar. Não, mas eu exercitava isso. E ela me deu essa oportunidade.
no trabalho que eu fazia com ela, de passar as noites, vamos dizer assim, escrevendo e de dia ir para conviver com esse pessoal. Então foi um período bom que eu tive em São Paulo. E quanto tempo durou? Para aquele que era adolescente, né? Entre idas e vindas, que eu vim para Bagé e depois fui, isso aí deu 3 anos, né? De idas e vindas. Aí depois eu voltei para cá, fui trabalhar de novo com propaganda, trabalhar na Probal, final de Probal, depois entrou na quadra, fiquei na quadra, depois trabalhei em jornal, revistas, fazia muito revista em Bagé nos anos 80, não sabia? Fazia isso. Eu já vi uma da Ciba dos anos 80, que era uma revista bem, assim, bastante conteúdo. Bagé Hoje, uma coisa assim. Não lembro do título, mas é bastante conteúdo. Isso, assim. teve uma que eu ajudei, o Gilmar de Quadros fez, que chamava-se Tempo, que é o mesmo nome da loja Tempo, tem 2 P's assim, né? Na revista eu lembro bem. Que a La Ronda fazia fotos, aí eu auxiliei lá, isso lá pelos anos 80 também. E aí eu comecei a escrever, e há um registro disso aí, em 1979, eu fazia alguns textos e entregava para o Mário Lopes no Correio do Sul, e ele publicava. Era um texto sobre arte, era um texto sobre opinião. Eu me lembro que uma vez escrevi um texto sobre, dizendo não à pena de morte, não me lembro se na época houve algum... É que há pouco tempo eu estava procurando os jornais antigos do Correio do Sul, achei esse texto. Achei até bem amador, assim, sabe? Mas era uma tentativa. Mas fazia muito texto sobre teatro, sobre arte em si, assim. E o Mário Lopes me abria sempre essa porta no Correio do Sul naquela época lá, que... Saudoso Mário Lopes, que esse ano se foi, né? Sim. 2016 foi o último ano dele com a gente. Nos jornais que Bagé teve nas últimas décadas, você trabalhou em todos, né? Praticamente todos. Correio do Sul, Minuano, Folha do Sul. Página 7, teve uma vida curta, mas foi muito gostoso trabalhar lá, tinha uma equipe boa, uma equipe que estão aí, né? O Emanuel, a Márcia, o Daniel Machado, a Fabiane Gadea, que está com vocês, começou lá a trabalhar, quer dizer, nós já tinha feito um Correio do Sul, trabalhou lá também. Há várias pessoas boas, assim, que eu considero legais aqui em Bagé. A Jaqueline estava ainda na faculdade, depois estava terminando, foi para lá também, a Jaqueline Musa. Isso. Foi uma experiência muito boa, embora tenha durado 7 meses, o Página 7 foi um tempo bem pouco, mas foi uma boa aventura, sabe? Até porque a capa tinha que sempre, a matéria principal da Página 7 era a capa, então a gente tinha que se virar com a capa e a equipe lutava para fazer uma capa interessante. E o que tu prefere, assim, escrever para o teatro, escrever escritos publicitários, ou redação publicitária, ou é para jornal, ou notícia mesmo? Eu tô apaixonado já há uns 2 anos por escrever roteiro de filme. Então, assim, eu gosto muito de escrever teatro. Se eu tiver que escolher, eu vivia de escrever teatro. Sim. Mas, ultimamente, eu tenho tido essa experiência de escrever roteiro de filme e eu tenho realmente me encantado, assim, sabe? Eu tenho conseguido escrever algumas coisas que eu tenho gostado, porque tem todo um exercício que ele vai além do teatro, né? Tu tem todo um espaço infinito para fazer isso, tu pode te rebuscar de algumas coisas e sempre encanta, né? Sempre encanta aquele ler, fazer, refazer, e ele precisa de tempo, né? Mais do que o teatro, ele precisa de tempo para te buscar o personagem, para te buscar aquela ideia, para não parecer ridícula. Esse exercício é bom. Eu tenho feito algumas coisas assim que eu tenho gostado. Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu escolheria escrever teatro. Eu acho que essa é a minha praia mesmo. E das produções cinematográficas, já tem alguma concluída? Eu tenho texto, tenho roteiros concluídos, tenho um sobre pintura, sobre os 4 pintores de Bagé, a gente fez um filme doc, né? Mas aí eu tenho a produção disso aí com o Zeca Brito, ele que está vendo isso aí, e alguns outros que a gente já fez, séries e tal, mas eu estou valendo como exercício. Eu acho que a hora que começar, porque tem esse processo que é longo também, demorado, né? Mas eu acho que quando eu começar a ver ele na tela ou coisa, acho que essa empolgação é maior, mas é um bom exercício que eu estou gostando de fazer. E agora, falando do teu livro que tu recentemente lançou, A Construção de uma Vitória, eu queria saber, assim, quanto tempo tu levou escrevendo ele? Um mês. Depois das eleições? Eu comecei dia 3 de outubro, dia 2 foi a eleição, dia 3 de outubro. Isso. E agora, dia 4 de novembro, eu concluí, mas aí mexe, o título não é esse, vai e vem. Então, para poder lançar
Eu queria lançar esse livro antes, como é um livro, A Construção de uma Vitória, é um livro sobre os últimos momentos da política de Bagé, vamos falar, dos últimos 30 anos ele analisa da política de Bagé, desde a primeira eleição pós o regime militar até os dias atuais. Eu queria lançar, e chega até a eleição do Divaldo Lara no dia 2 de outubro, eu queria lançar ele antes de que o governo começasse a mexer. Antes que anunciasse secretário, antes que... Queria escrever o livro antes de tudo isso. Sim. Entendeu? Eu queria que o livro falasse sobre o momento político atual, sem eu ser obrigado a entrar no novo governo. Entendeu? Então eu queria lançar ele. Mas, eu comecei dia 3? Sim, comecei dia 3. Mas o processo vem de antes, eu rascunhava algumas coisas na minha agenda, eu botava alguma coisa pro WhatsApp mesmo, ali mandava para mim mesmo, um exemplo disso aí, né? Para não esquecer algumas coisas, algumas linhas. Às vezes eu chegava em casa, escrevia toda uma página assim, sobre um determinado assunto que eu queria abordar depois, dentro do livro, entendeu? Foi porque como eu participei ativamente de uma campanha eleitoral, fazendo roteiro de programas, examinando programas, tal, eu não conseguia ter essa concentração. Sim. Mas quando eu tinha eu não posso esquecer disso, eu rascunhava. Mas ele fluiu pela minha vivência com a política em Bagé. Sim. Entendeu? E ele é uma análise tua, assim, ou tu busca questões históricas também? Porque tu falou que é dos últimos 30 anos, né? Mas ele é embasado nas tuas concepções ou tu também fez uma busca histórica? Como é que foi? Não, houve a busca histórica. Ele se fixa nos últimos 30 anos, mas eu faço um resumo de análise desde 1847, quando surgiu a Câmara de Vereadores. Às vezes até cito alguma coisa quando Bagé foi fundada, mas não é uma coisa... Eu até tenho ouvido que tá bom de ler, porque ele é leve, ele é um livro leve, né? Ele tem um ritmo, acho que era necessário que tivesse um ritmo, mas ele tem muita busca histórica, mas ele tem muita opinião. Entendeu? Ele tem muita minha visão daquilo ali. Ele não é um livro histórico, embora tenha conteúdos históricos. E ele não chega essencialmente a ser um livro de opinião, porque ele até reflete algumas coisas publicadas em jornais, somente no Minuano, no Folha do Sul e no Correio do Sul. Tem algumas matérias que saíram no Minuano que eu ponho o Y-letra, inclusive eu acho que tem matéria tua sobre a questão da barragem na época que eu boto ali alguns textos. Mas é uma mistura, entendeu? Me reserva algumas coisas, de vez em quando, a fazer uma poesia, não uma poesia no sentido literal, um soneto e tal, não, mas brincando com uma situação, transformar aquilo numa poesia, ou quase que como um conselho, assim, do como deveria ser e não foi, e como Bagé é conservadora, com alguns repentes de vanguarda. Entendeu? Acho que o livro defende essa tese. Nós não sabemos mudar, ou porque não queremos mudar, ou porque temos medo de mudar. E conservadorismo é isso, é o medo da mudança. Então nós mantivemos esse tempo todo como nós somos. Alguns repentes assim de vanguarda, mas somos uma cidade conservadora. Eu acho que o livro quer dizer isso. Engana-se, engana-se quem pensa assim, é o livro do Divaldo Lara, não sei o que lá. Não, o Divaldo Lara aparece no último capítulo do livro. Ele se elege em 2008 vereador, e como é que ele preparou, como é que ele pensou. Tanto é que quando nós começamos a produção de televisão, rádio e televisão da campanha dele, eu me lembro que eu liguei para ele e digo assim, Divaldo, essa eleição tu já preparou ela antes de começar a propaganda de rádio e televisão. Essa eleição tem toda uma estrutura que tu montou com uma equipe dentro e fora da Câmara. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que ele discursava, os projetos dele, a fiscalização dele, as manifestações de crítica ao atual governo ou as manifestações que ele fazia na tribuna da Câmara, tudo isso era um conjunto que as pessoas sabiam qual o pensamento dele, como é que ele se posicionava. Fora dali, ele estruturou toda uma equipe, ele estruturou como é que ia funcionar isso, como é que ia funcionar a rede social, como é que ia funcionar o pessoal de rua, como é que ia funcionar o pessoal de TV e rádio, como é que ia funcionar tudo. E uma coisa muito importante, ele conseguiu unir
partidos de oposição que há 12 anos vinham discutindo e não dava em nada. Em 2004, 2008, 2012. Dava partes disso, mas não conseguia unir tantos partidos juntos. O que o PT estava conseguindo fazer nesse período todo. Então, quando começou aquela campanha em rádio e televisão, ele já tinha essa estrutura. Então, o que nós temos? Nós temos que fazer a população ouvir o Divaldo como ele é. Ela não pode ver a televisão ou ouvir o rádio e se decepcionar. Ah, mas não é esse o candidato que nós vimos, que falava na TV Câmara. Não é esse o candidato que eu vi aqui na rua. Não é esse o candidato que fez um projeto em nosso favor. Entendeu? Eu não podia ter esse pensamento. Ela tinha que ver o Divaldo como ele é, como ele se apresentou. Essa era a missão do rádio, da televisão. Com a imagem bonita. E aí agradeço toda uma equipe que trabalhou nisso. Nós tínhamos uma equipe boa de publicitário, de jornalistas, nós tínhamos câmeras, nós tínhamos um pessoal muito bom, legal, pessoal de pesquisa que nos ajudou nisso. Esse é o último capítulo do livro que conta essa história toda. Antes disso, eu conto como foi construído o Império do PT. Como é que foi construído esse império de 16 anos? Como é que fizeram para derrubar o governo do Carlos Sazambuja, que quase ganhou aquela eleição do Mainardi, ele devendo um monte para o funcionalismo público, funcionalismo com salário atrasado. Foi um governo que não pareceu nem um pouquinho do primeiro que ele teve várias coisas. O livro conta isso, o livro conta a primeira eleição aqui em Bagé e como é que nós somos de lá para cá, como é que nós fomos de lá para cá. Então engana-se quem pensa que tanto é que o Divaldo me ligava e dizia assim, o livro, o que estou fazendo? E tu não vai ver, porque senão nós vamos demorar 2 anos fazendo o livro, eu vou perder a minha autoria do livro, no fim vai ser a tua autoria, entendeu? Então eu acho que é um livro de opinião, sim, é autoral, mas é um livro que retrata os últimos anos da política em Bagé e como é que nós somos na vida política, acho que é isso. E como é que está sendo a recepção, né? Já que tu fala de pessoas que estão vivas, pessoas que tu passa por elas na rua. Eu tenho ouvido as coisas boas, mas umas coisas também, umas críticas assim. Sempre tem, né? Quando tem um livro de opinião, sim, e não é um livro de opinião que tenta agradar gregos e troianos, tu ouve algumas coisas agradáveis e outras coisas desagradáveis. Eu estava preparado para isso. Entendeu? Mas eu também estava preparado de ler o livro do início ao fim e dizer assim, ninguém vai me processar, não tem que processar aqui. Não tem isso, não estou dizendo que... Estou acusando alguém de roubo sem provas, eu não estou dizendo que alguém fez tal falcatrua, bababá, entendeu? Não precisa ter Sérgio Moro, não precisa ter Polícia Federal, não precisa ter ninguém nesse livro, não tem isso. Ele tem um livro de opinião sobre comportamento político. Isso aí é que... Mas eu tenho ouvido umas coisas boas e tenho ouvido algumas coisas estranhas. Ah, olha, fulano não vai gostar do que leu. Olha, fulano talvez nem, até é bom que não leia o livro. Ou esse negócio que eu falei antes. Ah, é bom de ler o teu livro, tem ritmo. Ah, sabe que eu não sabia disso? Tem outro que me diz assim, eu não sabia que o príncipe custódio era isso. É que eu cito uma página do livro nas vanguardas, que nós aceitamos, por exemplo, o príncipe custódio como uma religião africana aqui em Bagé, em 1890, sendo que em 1900 ele é convidado pelo presidente do estado, Júlio de Castilhos, para ir a Porto Alegre tentar curar, ele tinha câncer na época, né? Então, são coisas assim que eu sinto bem rápido de vanguardas, nossa, né? Aí o pessoal diz, Bagé foi uma das primeiras cidades a ter luz elétrica, sim, mas demorou. E aí eu me baseei no livro do Cláudio Lemezec, que é o diretor do Arquivo Público, né? E que escreveu um livro sobre isso, sobre a luz elétrica, sobre o automóvel, um livro bem interessante. E aí As primazias de Bagé. Antes das primazias ele escreveu esse, que era um relato histórico de Bagé, uma coisa que vale. E aí, mas nas primazias acho que tem alguma coisa sobre isso. E eu cito ali como demorou, né? Como demorou para Bagé ter energia elétrica, mas nós ainda assim fomos os primeiros a ter a energia elétrica. Por exemplo, no Correio do Sul, em 1918, veio para cá Aparício Torelli, barão de Itararé, escrever no Correio do Sul. Ele morava no Hotel do Comércio, escrevendo no Correio do Sul. Um dos maiores humoristas do Brasil, que saiu daqui de Bagé para ajudar o Roberto Marinho no Globo, no Rio de Janeiro. E esse cara escrevia coisas terríveis, criticando até a nossa oligarquia rural, nossa elite rural, e foi aceito muito bem em Bagé por ter escrito isso. Assim como o primeiro cara, o Paulo Isidoro, que fez o primeiro jornal de Bagé, o Aurora de Bagé, em 1861, que teve o jornal dele empastelado, blá, 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 foi destruído tudo. Depois ele foi
Antes de ir para a Guerra do Paraguai, ele botou outro jornal. Aí ele desistiu, foi para a Guerra do Paraguai. Mas ele tinha opinião dentro do jornal. Nós ficávamos assim. E aqui em Bagé foi fundado dois partidos, né? O Partido Federalista e depois, em 1926, o Partido, acho que é o Libertador, se não me engano, Libertador. Entendeu? Então nós temos algumas histórias assim interessantes de vanguarda, mas não deixamos de ser uma cidade conservadora. E como é que tu te sente? Porque agora é uma experiência nova, né? Como escritor, assim, escritor de livro, né? Como é que tu te sente, assim? Tu gostou? Ou tu ainda prefere o teatro, prefere outros tipos de... Eu gostei. Mas é que eu sou realmente um apaixonado pela dramaturgia, como eu te falei, pelo cinema, mas pelo teatro acima de tudo. Eu acho que se eu for escrever um próximo livro, acho que vai ser ficção. Acho que eu quero Elvira Nascimento, a Mercinha, se viaja. Eu acho que eu vou viajar um pouco mesmo na minha mente para fazer alguma coisa. Se eu escrever um próximo, eu acredito que será um livro de ficção. Mas então tem intenção. Mas eu te recebi uma sugestão, faz os 100 primeiros dias de governo. Quem sabe, né? Tomara que o prefeito vá bem, senão vou ter que escrever. Vai bem sim. Tá bem. Obrigada então, Vladimir, por ter aceito o nosso convite. O Papo Literário encerra aqui. Tenha uma boa leitura.